Fala amigos do canal Coração Cruz Maltino, eu sou Maicon e estou aqui para dar prosseguimento à história do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de tudo isso, peço a todos vocês aí que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, deixe seu like e comente. A ascensão à primeira divisão. Apesar do Vasco haver terminado a sua participação na terceira divisão do campeonato de 1916 em último lugar, passou à segunda divisão do certame do ano seguinte, pois, devido à filiação de novos clubes à Liga Metropolitana, foi feita uma reformulação, resultando no aumento do número de clubes para 10 em cada uma das três divisões. O Vasco permaneceu na segunda divisão até 1920. Para a temporada de 1921, houve uma nova modificação na estrutura das divisões. A primeira divisão foi dividida em duas séries, com 7 clubes em cada uma. A Série A, com os 7 primeiros colocados da primeira divisão de 1920, e a Série B, com os 3 últimos colocados da primeira divisão, mais os 4 primeiros colocados da segunda divisão. Como o Vasco tinha alcançado o 4º lugar na segunda divisão, foi classificado para a Série B. Finalmente, em 1922, o Vasco venceu as 3 categorias da Série B, primeiro, segundo e terceiro quadros, proeza que deu ao Vasco a posse temporária da rica Taça Constantino, instituída naquele ano pela firma José Constante e Companhia. Foi o primeiro troféu conquistado pelo Vasco no futebol. O Vasco conquistaria a posse definitiva da Taça Constantino em 1924, quando acumulou a maior pontuação nos campeonatos das 3 categorias durante os 3 anos em que a taça foi disputada. O título da categoria dos primeiros quadros da Série B de 1922 deu ao Vasco o direito de disputar a promoção à Série A, numa partida chamada à época de eliminatória, contra o último colocado da Série A, que tinha sido o São Cristóvão. A partida terminou empatada e, como o regulamento não previa uma partida desempate, a Liga decidiu aumentar o número de participantes da Série A de 7 para 8, evitando desta maneira o rebaixamento do São Cristóvão e garantindo a participação do Vasco no campeonato do ano seguinte, na companhia de outros clubes, como Flamengo, Fluminense, Botafogo e o América, clube que havia se sagrado campeão do centenário na Série A. O primeiro título e o início da rivalidade com o Flamengo. A princípio, os clubes grandes nem ligaram para a entrada do Vasco na Série A em 1923. Os portugueses do Vasco pensavam eles que botassem no seu time quantos crioulos quisessem, mas tudo continuaria como sempre foi, com os brancos vencendo os campeonatos e os pretos nos seus lugares, nos clubes pequenos. Só que o Vasco, graças a um forte regime de treinamentos ministrado pelo técnico uruguaio Ramon Platero, atravessou o primeiro turno sem perder um ponto sequer. E quanto mais vencia, mais os estádios se enchiam de gente que nunca tinha visto um jogo antes. O desprezo se transformava em inveja e as torcidas adversárias se uniam, a um só tempo humilhadas por verem seus galantes players superados por um time de negros, rumo ao título invicto e frustradas por perderem dinheiro em apostas semanais com portugueses. O Vasco era um fenômeno. Com seu time brasileiríssimo, era acusado pelos adversários de ser um intruso estrangeiro, ou pelo menos português. Com o Vasco já praticamente campeão, a questão era se alguém conseguiria tirar a sua invencibilidade. A invencibilidade caiu finalmente em um dos últimos jogos da temporada, contra o Flamengo, no que acabaria por ser a única derrota da brilhante campanha. O encontro foi conturbado e os vascaínos contestaram a estranha anulação, por parte do árbitro Carlito Rocha, do Botafogo, do gol que seria o de empate. Terminada a partida, disputada no estádio do Fluminense, os torcedores do Flamengo, aos quais se juntaram os de outros clubes, saíram em passeata pelas ruas, desde as Laranjeiras em direção à Lapa, festejando como se tivessem ganho o campeonato. A perseguição racista dos clubes grandes contra o Vasco. Preocupados com a pujança do Vasco, que se manifestava claramente na proliferação dos seus adeptos, não apenas no seio da colônia portuguesa,
e dispostos a evitar que o campeão de 1923 repetisse a dose no ano seguinte, os clubes grandes iniciaram um movimento destinado a afastar o Vasco do campeonato, valendo-se dos mais aberrantes argumentos. Inicialmente, tentaram exigir dos clubes pequenos, inclusive o Vasco, que estes se submetessem a uma investigação das posições sociais de seus jogadores. Os clubes pequenos teriam que eliminar de seus quadros jogadores considerados profissionais ou que não fossem capazes de assinar as súmulas. Ao terem sua proposta rejeitada, os clubes grandes então abandonaram a Liga Metropolitana e fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Amadores. O ingresso do Vasco na AMEA foi recusado, sob a alegação de que não possuía um campo apropriado para jogos de campeonato. Contudo, foi apresentada ao Vasco uma lista de 12 de seus jogadores que deveriam ser eliminados do clube para que sua filiação fosse aprovada. O Vasco, lavrando do seu protesto contra a mal disfarçada atitude racista dos clubes grandes, comunicou sua desistência em fazer parte da AMEA e teve mesmo que disputar o campeonato de 1924 pela Liga Metropolitana, o qual ganhou de maneira invicta, competindo com os outros clubes rejeitados pela nova entidade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e não deixe de compartilhar com seus amigos, para estar acompanhando aí a história do nosso Vascão. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e até breve.